Livro Profecias, Gênese da segunda obra. Estou escrevendo em terra brasileira no Natal de 1955, em São Vicente, na Célula Mater, 3 anos após haver desembarcado, a 8 de dezembro de 1952, nesta minha nova pátria. E o faço às vésperas do lançamento de uma segunda obra de 12 volumes como a primeira. Esta nova obra pode ser denominada brasileira em relação à anterior, que foi italiana. À guisa de conclusão desta obra, bem como ponte de ligação com a segunda obra, resumimos em seu primeiro volume comentários, uma série de documentos que, encerrando a primeira obra, também abre portas à segunda. Agora aqui se explica a gênese desta segunda obra. Narrarei assim, eu mesmo, este primeiro período de minha história brasileira, uma vez que minha vida é conhecida publicamente só até 1951, quando foi escrita. Devo explicar tudo isso para que, além de todos os comentários e juízos feitos a respeito de acontecimentos, inclusive de meu trabalho, nestes meus 3 primeiros anos brasileiros, possa compreender-se o verdadeiro significado de tudo, observando-o em profundidade. Devo fazer compreender o sentido desses fatos que passou despercebido a muitos, embora sua grande importância. Isso porque, nesses 3 anos de requintado sofrimento, pelo assalto das forças do mal, não somente o bem venceu, mas essa história nos colocou ante os olhos as provas evidentes de que minha missão no Brasil é verdadeira. E realmente, nesse período, foram lançados os alicerces dessa missão e o edifício começa agora a elevar-se. Poderei também, detastes, explicar o aparecimento desta segunda obra, que agora é apresentada ao público brasileiro, bem com suas características e significação. Trata-se, portanto, de esclarecimentos necessários nesta nova e grande mudança de minha vida, que se inicia em um período de realização prática no Brasil. Após o período teórico italiano, quando escrevi somente livros, primeira obra. No volume seguinte, comentários, com que se inicia a presente segunda obra, foi lançado um olhar retrospectivo para a história da primeira obra italiana. Nesta introdução à segunda obra, lançamos, ao contrário, um olhar para nosso futuro trabalho, desmarcando as novas posições sobre as quais edificaremos o novo edifício. Exporemos o problema com a inteligência e bondade, sem rancores, como fazem geralmente os vencidos, antes com a generosidade do vencedor. Estudá-lo-emos racionalmente, sem animosidade, para demonstrar aos incrédulos e também aos mais fervorosos adeptos de qualquer religião que Deus é, na verdade, onipresente e operante também na terra, e que sua lei é verdadeira. Damos palavras aos fatos. Eles demonstram que o bem é realmente mais forte e sabe vencer todos os obstáculos da maldade. O objetivo é oferecer uma útil lição moral. Este trabalho será realizado em 2 fases. A primeira, mais breve, representada pelo presente capítulo para explicar o caso vivido e suas consequências,
Posteriormente, uma segunda, mais ampla, com a finalidade de demonstrar e desenvolver, sobre bases experimentais, a teoria da defesa através do método evangélico, da não resistência e da luta conduzida sem armas humanas, mas tão somente com o poder do conhecimento e da bondade. Esta segunda fase será desenvolvida no volume A Grande Batalha. Dos choques sofridos, grandes ensinamentos obtive. Apenas para cumprir minha missão, tive que descer do terreno teórico de simples escritor para o terreno prático das realizações. E se agora estou escrevendo sobre o assunto, é tão somente para comunicar ensinos que podem ser úteis aos outros. Nesses 3 anos, tenho visto a mão de Deus trabalhando junto de mim, realizando uma série de milagres, uns após os outros, contra qualquer probabilidade ou possibilidade humana. Tenho visto o bem triunfar. Tenho visto e tocado com as mãos. Agora já não é mais possível duvidar. Já tenho as provas, estou certo do futuro. Sobre elas levantar-se-á a nova construção, a obra de Cristo, e as forças do mal nada poderão contra ela. Não se trata de qualquer fé nebulosa ou fantástica, mas de uma férrea crença, porque racional e experimentalmente construída sobre fatos. Procedamos, pois, sem delongas, ao seu exame. O desenvolvimento lógico das forças de minha vida segue um ritmo em período de 20 anos, que começou aos meus 5 anos, quando ingressei na escola primária. No meu primeiro período de 20 anos, dos 5 aos 25 anos, formei meu corpo físico de adulto e na escola aprendi a mecânica do conhecimento, mas não o conhecimento. Isto é, aprendi a estudar por minha conta. Por fim, formei-me em direito. No final de cada período de minha vida, ao iniciar-se o seguinte, sobrevém algo diferente, qual seja uma viagem e logo após uma mudança de ambiente. Esse movimento, que pode ser dividido em 3 fases, preenche exatamente o espaço de 3 anos. Nascido em agosto de 1886, ingressei no curso primário em outubro de 1891. Ao término do primeiro período, em junho de 1910, encerrava meu curso jurídico com 24 anos de idade. No verão de 1911, aos 25 anos, fiz uma viagem aos Estados Unidos da América e em agosto de 1912, casei-me aos 26 anos. Iniciou-se assim o segundo período, que vai dos 25 aos 45 anos. Deixei o lar paterno e tive que defrontar o mundo, iniciando uma vida diversa, de responsabilidade e de luta, mas interiormente de sofrimento e de profunda maturação espiritual. No terceiro período, que decorre dos 45 aos 65 anos, repetem-se a uma distância de 20 anos os mesmos movimentos. Aos meus 45 anos, em 1931, obtive por concurso a cátedra de professor de inglês nos ginásios e liceus do estado italiano. Em setembro, nos fins do verão de 1931, após o meu
45º aniversário, viajei para a distante Sicília, iniciando meu primeiro ano de magistério. Um ano depois, em setembro de 1932, aos 46 anos, transferi-me definitivamente para Júbilo, onde permaneci 20 anos. Isso significou outra viagem após aprovação em novo concurso, trazendo nova mudança de ambiente que iria pendurar por 20 anos. Após a maturação espiritual do período precedente, ao iniciar-se esse terceiro período, eu havia cedido a outros minhas riquezas e me pusera a ganhar a vida com meu trabalho. Foi nesse intervalo de tempo na Sicília que surgiu o fenômeno inspirado, desenvolvido posteriormente em Gubbio, onde nasceu quase toda a primeira obra, já publicada. Período de solidão, de trabalho, de introspecção, de produção conceptual dos livros. Tive que narrar tudo isso a fim de dar a conhecer o desportar e o desenvolvimento do período atual. Já se iniciou o quarto e último período de minha vida. Na Páscoa de 1950, aos 64 anos, sua voz me disse, como já veremos, que a ordem era minha mudança para o Brasil, onde deveria cumprir uma missão. Era um novo trabalho, uma nova transformação, como após 9 exames realizados. No verão de 1951, aos 65 anos, surge o motivo da viagem e eu realizo a primeira série de conferências no Brasil. Um ano depois, reaparece o motivo da mudança e em 1952, aos meus 66 anos, fixo residência com minha família no Brasil em caráter definitivo. Uma tão evidente regularidade rítmica no desenvolvimento do fenômeno torna quase certa a hipótese de que ele deva continuar a desenvolver-se sob a mesma lei e o mesmo ritmo, igualmente no futuro. Já conhecemos 3 períodos de minha vida, isto é, 3/4 partes do fenômeno. Assim sendo, temos motivos para admitir que o último período, ou o quarto, do fenômeno deverá continuar a desenvolver-se conforme a mesma lei que até agora guiou seu movimento. Deveremos, portanto, aceitar que me espera no Brasil um novo período de 20 anos, completando-se assim minha missão. Na verdade, meus hábitos tiveram que sofrer aqui uma radical mudança, e havendo precisamente nessa ocasião terminado meu tempo de serviço no magistério, eu me encontrava livre, podendo afastar-me definitivamente da Itália. Examinando em profundidade minha vida, nela percebi um desenvolvimento lógico de termos sucessivos que se apoiam um sobre o outro ordenadamente. Qual conclusão lógica de todo desenvolvimento surge este último período de realização prática da missão a completar o edifício? A conclusão é que o atual quarto e último período de minha vida de divulgação ativa e realização prática deverá durar até os meus 85 anos, após o que será possível minha desencarnação. Desse modo, meu trabalho deverá continuar aqui no Brasil até 1971, e mais exatamente, se repetirem os movimentos procedentes aos 85 anos.
isto é, em 1971 deverá acontecer, após nova promoção e transformação, a subida a um novo degrau. Aos meus 85 anos, em 1972, a separação do corpo físico, e a uns 86 anos, depois dessa nova grande viagem, nova mudança de ambiente e trabalho, com minha transferência definitiva para outra forma de vida espiritual. Não sabemos com certeza se isso acontecerá. Certo é, no momento que esta é a tendência do fenômeno. A harmonia desses ritmos não embarga uma certa elasticidade deles, e pode acontecer também que no final do processo retorne o período quinquenal do início, os primeiros 5 anos da infância a serem utilizados, então com repouso final. Está enquadrada desse modo no plano geral de minha vida, a fase do meu trabalho atual. Temos assim 4 períodos em acessão lógica, um a preparar o outro, culminando neste atual que é de conclusão, estimulado e sustentado pelos anteriores. Representa tudo isso a razão pelo qual nasci neste mundo, o escopo de minha vida, termo lógico do meu atual destino. Temos, por conseguinte, 4 períodos. Primeiro período, formação exterior, física e cultural, dos 5 aos 25 anos, isto é, de 1891 a 1911. Segundo período, maturação interior espiritual na dor, dos 25 aos 45 anos, isto é, de 1911 a 1931. Terceiro período, primeira manifestação espiritual, entre parênteses, fenômeno inspirativo e produção conceptual dos livros, dos 45 aos 65 anos, isto é, de 1931 a 1951. Período do magistério em Gubbio. Quarto período, realização concreta da missão, dos 65 anos aos 85 anos, isto é, de 1951 a 1971, período brasileiro. Observemos agora, mais de perto, os mais próximos antecedentes de minha transferência para o Brasil, expondo como e o porquê me encontro atualmente aqui. O primeiro aviso de tão grande mudança me foi dado quando isso parecia absolutamente irrealizável, na Páscoa de 1950, ano em que despontava a primeira alvorada do terceiro milênio, cujo sol nascera em 2000. Foi quando sua voz, na manhã de domingo, na hora em que Cristo ressuscitou, me disse textualmente estas palavras claríssimas e fortes: vai ao Brasil, a hora chegou. Esta é a hora em que se cumpre a tua missão. Vai, ou agora ou nunca mais. Logo após, acrescentou, respondendo às minhas dúvidas e fortificando-me: vai. Outros continentes te esperam. Não percebes a convergência nessa direção de todas as do teu reino? Está escrito: irás e vencerá. Vai, filho meu, pois não podes
imobilizar um pulso que te completa após 20 anos, fortes, arremessado, e não poderás parar enquanto não atingires o alvo. Tudo está preparado e nada te faltará até o fim. Não temas, confia em mim, que te tenho protegido sempre. Quando estiveres cansados e sem força, abandona-te em mim e eu trabalharei por ti. Não te preocupes por tua família. Também ela será socorrida e resguardada de todo perigo. Não te dei provas até hoje de minha presença, ativa e contínua nesse sentido? Por que haveria de abandonar-te agora? Vencerás. Este é o meu aviso, nesta minha Páscoa da Ressurreição de 1950. No volume e que bem denominastes Cristo, eu te espero para falar-te. Tu que transpões os tempos com a tua missão, agora começarás a ressurgir e, aos poucos, continuarás a subir na minha alegria e na vitória do teu encargo. Alegra-te, Pedro, porque agora ressurges na minha ressurreição e as forças do mal não prevalecerão. Vai, anuncia ao mundo a minha nova civilização do Espírito. Esta é a minha determinação de hoje, Páscoa de 1950. Incrédulo, não admiti que pudesse acontecer o que então parecia irrealizável. Esperei a confirmação dos acontecimentos para que me fosse possível obedecer. E contra todas as probabilidades humanas, o prodígio sobreveio. Em julho de 1951, voava para o Brasil, onde permaneci 5 meses. Havia realmente começado minha missão no mundo. Nesse período de realização prática, as coisas aconteciam sempre assim. Primeiramente chegava o aviso ou a ordem de sua voz, parecendo-me algo de impossível efetivação. Esperava eu os acontecimentos, e eis que sobrevinham fatos sobre fatos, a tornarem fácil o incrível então. Era-me possível obedecer. Observei se também outro acontecimento, estas palavras que agora estão se transformando em realidade foram anteriormente pronunciadas em uma visão que a mim concerne, o que significa um olhar profético mais amplo sobre o desenvolvimento desta minha missão. Essa visão faz parte do volume A Nova Civilização do Terceiro Milênio, concluído em 1945 e publicado na Itália em 1949. Ali, as palavras acima transcritas, sua voz acrescentou: vai, eu te procedo, segue-me. Apresento agora aos céticos essa questão. É possível autossugestionar-se com essas vozes que poderiam ser produto do subconsciente ou de ilusão psíquica. Por isso, eu deveria esperar a confirmação dos fatos. Quando, porém, depois de um aviso, na ocasião aparentemente irrealizável, os acontecimentos que naturalmente não posso comandar por si mesmo começam a dispor-se em ordem, em convergência para o mesmo fim, a plena realização do que então parecia utópico. Quando tudo isso acontece, como eu mesmo vi,
pergunto se é lícito falar de autossugestão, ou se é possível admitir que essa autossugestão possa ter o poder de movimentar coisas do mundo exterior e coordenar para um fim determinado os atos de muitas pessoas. Acrescento-se que essas pessoas são muitas, desconhecidas umas das outras, ignorando o objetivo pelo qual trabalho, pessoas independentes de mim, que frequentemente não conheço e sobre as quais não posso nem quero influir. Entretanto, essas pessoas trabalham harmonicamente coordenadas na direção de uma única meta, que torna real a ordem que me fora anunciada, quando seu cumprimento a toda parecia impossível. E cada uma dessas pessoas aparece no momento exato e ajustada ao particular trabalho que se deve executar. Aparece inesperadamente, não por mim procurada, faz o que deve fazer e depois desaparece para sempre. A inteligência que tudo dirige para um alvo que me fora pré-anunciado de mim independente, não está nessas pessoas, porquanto cada uma delas leva a efeito seu pequeno serviço, ignorando o plano geral em que todas, todavia, tomam parte. A presença de tal inteligência não pode ser negada, pois tenho presenciado os fatos que seriam inexplicáveis sem ela. E não somente eu, mas muitos céticos também os viram e não puderam negar. Não podemos senão perguntar diante dos termos vistos onde se encontra a causa de tais efeitos. Estes são indiscutivelmente inteligentes. A sua causa deve ser, por conseguinte, também inteligente. Então, a presença de uma mente que dirige a uma vontade que comanda se tornam evidentes como única hipótese de que tudo pode dar-nos uma explicação. De outro modo, nos faltaria. E se a causa não se encontra em seres humanos em ação, isso quer dizer que ela deve estar localizada em um outro mundo que foge aos nossos sentidos e também dirige o nosso mundo visível. Os seres humanos que vemos em atividades são destartes, apenas instrumentos movidos por impulsos não terrenos, aos efeitos visíveis que claramente percebemos. Não podemos deixar de atribuir uma causa. Dessa rigorosa lógica, não se pode sair senão atribuindo a esses efeitos uma causa situada em outros ambientes além do nosso material e já conhecido. Os fatos, portanto, nos provam neste nosso caso a presença de forças espirituais que dirigem os movimentos meus e de outrem, necessários ao cumprimento de minha missão. Em resumo, temos: primeiro, o prévio aviso ou ordem no momento em que não parecem realizáveis. Segundo, a distribuição dos acontecimentos em posições coordenadas para a realização desse aviso preliminar ou ordem. Terceiro, sua plena realização sem que haja pensado ou agido com esse objetivo, mas apenas procurando obedecer. Quarto, o poder dessa inteligência e vontade dirigente é tão grande que sempre vence e supera qualquer obstáculo. Assim sendo, tudo isso não pode explicar, quer em seu aspecto profético, quer em sua feição
prodigiosa, senão vendo em tudo a mão de Deus. Quis relatar todas essas coisas com o fito de fazer compreender que as diretivas de meu trabalho não partem de mim e muito menos podem ser dadas por qualquer criatura humana. Nesta missão, tanto eu quanto aqueles que de mim se aproximam para nela colaborar, não podemos deixar de ser, todos nós, senão instrumentos dessa inteligência e vontade superior que tudo quer e guia. Desse modo se entende claramente como os elementos estranhos que se aproximam desta obra apenas para sujeitá-las a seus fins particulares são imediatamente e facilmente afastados do campo de trabalho por aquele mesmo poder dirigente. Deus os chama. Se são homens honestos e obedientes, permanecem. De outra forma, alguns são tão somente utilizados para a obra, ao mesmo tempo que seguem suas miragens pessoais, que as forças superiores permitem que apareçam ante seus olhos. Não há outro meio de fazê-los agir, pois, sem uma finalidade egoística, nada fariam. Assim, estes últimos acabam realizando um labor útil para a missão, mas completamente diferente daquele que desejariam e acreditariam poder realizar para vantagem pessoal. Executam dessa maneira um trabalho de que nada entendem. Ao terminá-lo, são naturalmente afastados, porquanto, objetivando tão só para fins egoístas, se transformam em obstáculos e por isso são eliminados a fim de que somente o bem seja vencedor, como é a lei nas obras de Deus. Aí também se vê a aplicação do princípio geral que determina as forças malignas acabam por atrapalhar em favor das forças do bem. Expusemos tudo isso para que melhor se possam compreender os acontecimentos que agora vamos narrar. Com esses pré-avisos e ordens, sua voz acompanhava meu trabalho para guiar-me e sustentar-me. Um outro contato importante aconteceu em 1901, aqui no Brasil, na noite de 6 de agosto desse ano. Momentos antes de encaminhar-me para o Teatro Municipal de São Paulo, a fim de realizar uma conferência, recolhi-me no silêncio do meu quarto. Percebi claramente que estava chegando a uma nova curva do meu destino. Iniciava-se para mim uma nova vida pública, após o procedente vitênio de introspecção e silêncio na solidão de Gúbio. Estava preocupado em face das novas e inesperadas perspectivas que se abriam diante de mim. Aceitava-as no espírito de obediência como sempre. Como poderia, no entanto, cumprir no Brasil uma tão ampla missão? Foi então que sua voz me disse, entre outras, estas palavras, para mim no momento inacreditáveis: o mundo virá ao teu encontro e te ajudará em tudo o que te for necessário. Era a promessa da ajuda material indispensável ao cumprimento da missão. A essa promessa me refiro porque depois, prodigiosamente, ela jamais se malogrou e de nada senti carência. Nunca. Por ela se explicam os fatos que agora são expostos.
Esta minha missão já havia sido anunciada em suas linhagens gerais e seu desenvolvimento escrito na visão acima referida no livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio. Agora, porém, tudo se concretiza, não mais somente ideias gerais, mas um desencadear de acontecimentos. E tudo era anunciado de modo objetivo e pormenorizado, pois era chegada a hora de enfrentar a realização prática. Passava-se das palavras aos fatos, e depois tudo haveria de acontecer. Eis que, logo após, surge uma segunda e mais precisa confirmação. Na noite de 17 de agosto de 1951, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, estava eu sentado à mesa, à frente do famoso médium Chico Xavier. 12 pessoas estavam presentes, enquanto ele escrevia uma mensagem de São Francisco de Assis. Eu, inesperadamente, me senti impulsionado a escrever uma outra, de igual conteúdo e concordantes conceitos, como foi posteriormente verificado por muitos. As duas mensagens foram depois publicadas e consideradas autênticas. Devemos assim aceitar suas palavras. A mensagem de sua voz me dizia: hoje é chegada a hora e eu te digo, ergue-te e trabalha. Eis que se inicia uma nova fase de tua missão na Terra e precisamente no Brasil. O Brasil é verdadeiramente a terra escolhida para o berço desta nova e grande ideia que redimirá o mundo. Agora a tua missão é de acompanhá-la com a tua presença e desenvolvê-la com a ação de forma concreta. Todos os recursos te serão proporcionados. Tudo já está determinado e nada pode interromper-se. As forças do bem são mais poderosas e têm de vencer. Pedro, confio-te esta nova terra, a terra que deves cultivar. Trabalho imenso, mas terá imensos auxílios. Estou contigo e as forças do mal não prevalecerão. A mensagem recebida por Chico confirmou-a com estas palavras: não te detenhas, minha. Ilumina a estrada, buscando a lâmpada do Mestre que jamais nos faltou. Avança. Cristo em nós, conosco, por nós, é o cristianismo que precisamos reviver à frente das tempestades, de cujas trevas nascerá o esplendor do terceiro milênio. Para quem crê nas mensagens mediúnicas, tudo isso deverá verificar-se. Para quem não as aceita, existe a prova dos fatos que mostram que essas mensagens, como veremos, se estão cumprindo com total precisão. Continua sempre desse modo, acompanhando o mesmo pensamento, a série de pré-avisos e ordens, e em seguida sua execução. A missão pré-anunciada é como se verifica sempre mais e mais, confirmada com palavras e mantida pelos fatos que o vão guiando para sua plena realização.